Boa noite, Jonas. Nosso querido irmão Jonas, que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, na nossa live de hoje. Nossa querida irmã Elânia chegando aqui também pelo Instagram. Estamos transmitindo aqui pelo Instagram da IPB Cajazeiras e também pelo Facebook da Igreja Presbiteriana de Cajazeiras, o nosso culto doméstico. Já está chegando aqui também a nossa irmã Ana Maria, nosso querido presbítero Jarismar. Vamos aguardar só mais uns minutinhos, esperar mais irmãos chegarem aqui na nossa transmissão. Vamos dar só mais um pouquinho. Boa noite, Jonas. Deus te abençoe, meu irmão. Nossa irmã Eliette, seja bem-vinda também, minha querida irmã Eliette, Deus te abençoe. Lembrando que, para os irmãos que perderam o estudo da nossa escola dominical, o presbítero Jarismar e eu, hoje pela manhã sobre o capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos. Está tudo salvo lá no IGTV do Instagram da IPB Cajazeiras, tá bom? Então você pode ir lá, Instagram da IPB Cajazeiras, e assistir as duas partes que foram gravadas do estudo dessa manhã. Então, acompanha lá, a gente vem estudando na Igreja Presbiteriana de Cajazeiras o livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos caminhando para o final, já estamos aí no penúltimo capítulo, a primeira metade do penúltimo capítulo. Daqui a pouco a gente conclui também o livro dos Atos dos Apóstolos. Muito bem, Israel, seja bem-vindo, irmã Mônica, também seja muito bem-vinda, a irmã Nayara, seja bem-vinda também, os nossos irmãos do Facebook também estão nos acompanhando, que Deus abençoe todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja em cada um dos amados irmãos. Meus queridos, nós vamos orar, vamos pedir a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e que nessa noite Ele nos edifique pela sua palavra. Vamos orar. Pai maravilhoso, nós bendizemos o Teu nome com gratidão, porque o Senhor tem feito maravilhas, porque a Tua provisão nos supre diariamente, porque o Senhor com Tua boa mão nos sustenta, guarda a nossa vida, guarda os nossos lares, tem guardado os nossos irmãos queridos, de uma maneira, Senhor, que nós só temos a reconhecer, e se não fosse pelo Senhor, nós estaríamos perdidos. Mas muito obrigado, porque aprove o Senhor nos dar Cristo Jesus, nos dar aquele que existe de mais precioso no céu e na terra, nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado por sua obra, obrigado pelo Senhor ter vindo em carne, maravilhosa, que nos redime, que nos salva, que nos livra da ira vindoura, que apazigua a nossa situação diante do reto juiz, do Deus Santo. Obrigado, Senhor. Te louvamos por Cristo. Te louvamos pelo Deus Filho que encarnou e morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e pedimos que o Senhor nos edifique nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já vamos partir para a nossa meditação na palavra do Senhor e eu já convido os amados a abrirem as suas Bíblias no livro, no Evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme registrou o apóstolo João. João capítulo 14. Boa noite, Emanuel, nossa querida irmã Emanuel, de Juazeiro do Norte, nos dando aí uma boa noite. Deus te abençoe, meu querido irmão Emanuel. Saudade das nossas conversas. Nossa irmã Maninha chegando aí, nossa irmã Mariana,
a nossa irmã Isa, a nossa irmã Maclalice, Maninha, Micaele. Sejam todos bem-vindos. João capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 ao 15. João 14, do verso 1 ao 15. Se você está aí na sua casa com a Bíblia aberta, se você está com a sua Bíblia virtual no seu smartphone. João 14, do verso 1 ao 5. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vulo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Pai querido, fala conosco, Senhor. Nos dá a instrução da Tua palavra. Nos faz recebermos, termos o conforto, a alegria da certeza da Tua obra maravilhosa. Não nos deixa, Senhor, entristecer, mas que a Tua obra, a eficácia dela, essa obra completa que o Senhor realizou, esteja escancarada diante dos nossos olhos, para que não a percamos de vista. E nos anima com a esperança da morada celestial. Nos conforta com a certeza de que aquilo que o Senhor fez é como uma casa, é como sermos recebidos na casa do Pai, com o aconchego do lar. Nos anima, meu Deus, com a expectativa de sermos recebidos no nosso lar celestial, na nossa pátria vindoura, na nossa pátria, que é o nosso destino final por causa de Cristo Jesus. Nós te louvamos pelo conforto que a Tua palavra nos traz, pela certeza da Tua obra completa, maravilhosa, que nos salva. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos de pandemia, estamos vivendo época onde as pessoas se abatem psicologicamente, onde as pessoas sofrem todos os tipos de sofrimento, sofrem abalos psicológicos, abalos mentais, abalos financeiros, todos os tipos de pressões aparecem nas épocas de calamidade. Como pastor, tenho me deparado com muitas pessoas, de familiares a irmãos em Cristo, compartilhando desesperanças, compartilhando incredulidades,
manifestando as incredulidades em seu coração, manifestando as perspectivas pequenas, baixas, terrestriais, sem conseguir perceber a grandeza das coisas do porvir, sem conseguir perceber a grandeza daquilo que Jesus realizou por nós, sem percebermos a grandeza de uma obra maravilhosa que já foi feita, que é a obra da nossa salvação. Meus irmãos, João 14 está dentro de uma perícope maior. Perícope é uma unidade que narra algo que tem um começo e tem um final. E tudo isso que acontece aqui está dentro de uma perícope que acontece dentro da ministração da última ceia, da instituição da ceia do Senhor. Quando Jesus se reúne com seus discípulos, com seus apóstolos, ele sabe que está próxima a sua morte, e lá no capítulo 13, ele se reúne com seus discípulos um pouco antes da festa da Páscoa, e ele, após ministrar a ceia, partiu o pão com seus discípulos, chamá-los à comunhão com ele passa a lavar os pés de seus discípulos, ele lhes dá essa grande lição de humildade, ele sendo o maior, ele lava os pés daqueles que são seus servos, e nos dá esse grande exemplo. E quando, nesse momento maravilhoso, esse momento belíssimo, imagine você compartilhando ali da ceia do Senhor, na intimidade do Filho de Deus. É óbvio que os discípulos estavam maravilhados com aquele momento. Era um momento especial. Porém, parece que a cena começa a ganhar uns tons mais sombrios. A cena começa a ficar mais confusa. E o que acontece? Logo depois de Jesus lavar os pés de seus discípulos e dizer que eles tinham que fazer a mesma coisa uns pelos outros, a dizer coisas difíceis de serem ouvidas aos seus apóstolos. A primeira coisa que ele diz é que um dentre eles vai traí-lo, que há um traidor entre eles. Imagine essa confusão, de repente eles estão todos lá à mesa, compartilhando pão, naquele momento tão bom, naquele momento bonito, naquele momento de comunhão. Imagine isso. Agora Jesus olha para os mesmos discípulos que estavam compartilhando pão com ele e diz: um de vocês vai me trair. Aquele que eu dei um pedaço de pão, esse bocadinho de pão aqui, ele vai ser aquele que vai me trair. O verso 26 do capítulo 13 diz assim: respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então Jesus indica um traidor entre eles. E a confusão se instaura naquele lugar. Eles começam a ficar confusos. Jesus dá um novo mandamento para eles. Ele diz... o texto continua narrando, João continua narrando. Quando ele saiu, Judas, referindo a Judas, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Imagine a confusão que agora se amplia. Um dentre vocês vai me trair. Eu vou para um lugar que vocês não podem ir. E aí ele ordena que eles amem uns aos outros. Para piorar, Jesus olha para Pedro e... A narrativa continua no verso 16. Pedro lhe faz uma pergunta: Senhor, aonde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes.
Então, a última facada dolorosa naquele banquete inicial é agora Jesus olhar para Pedro e dizer: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Imagine a confusão na mente desses servos de Deus, desses discípulos de Jesus. Um vai me trair, eu vou para um lugar que vocês não podem ir, e Pedro vai me negar 3 vezes. Eles ficam então aflitos, confusos, sem saber o que está acontecendo. E obviamente, o que Jesus fala a seguir no capítulo 14 é um grande conforto no meio daquela confusão imensa estabelecida no coração daqueles homens. Vamos refletir no seguinte tema: a obra salvadora e confortadora de Cristo. Essa obra que não é apenas uma obra que salva, mas é uma obra que aquele que é salvo por essa obra, ele consegue olhar além das circunstâncias e saber que essa salvação é certa, é eficaz e garantida. E ele pode então estar confortável diante das mais adversidades possíveis que ele possa enfrentar. Muito bem. Como que Jesus vai, então, demonstrar para os seus discípulos e confortá-los, apresentando, anunciando mais uma vez a sua obra salvadora? Em primeiro lugar, peço que os irmãos olhem aí para as suas Bíblias, para os versos de 1 a 3. O Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Qual é o primeiro argumento de Jesus na tentativa de confortar os seus discípulos, de acalmar os seus corações turbados por aquelas notícias difíceis que Jesus havia há pouco anunciado? Ele já tinha anunciado que Judas ia traí-lo e Judas já havia saído para isso. Já havia dito que vai para um lugar que eles não podem ir e que Pedro vai negá-lo. E diante desses corações turbados, Jesus os conforta em primeiro lugar, mostrando que a obra salvadora é como um lar aconchegante. O que Jesus quer dizer com isso? Eu sei que no imaginário folclórico, evangélico, tem muita gente que pensa que Jesus foi para o céu e ele levou um bocado de madeira para lá, e pedras, e cimento, e começou a fazer um trabalho lá de pedreiro, e ele é arquiteto, engenheiro, ele é marceneiro, né? Voltou ao seu ofício anterior, e ele está lá construindo. Tem gente que ainda diz assim: o céu é muito bom, Jesus está lá construindo já tem 2000 anos. E na verdade, o que Jesus está fazendo aqui é uma metáfora de como que ele, ao realizar sua obra, uma obra salvadora, uma obra redentora, ele estaria trazendo o conforto que o perdão de pecados traz, o conforto do apaziguamento dessa rebelião entre o pecador e o Deus Pai e o Deus Juiz. E nada mais confortável do que essa imagem de estar na casa da família. Imagine você que mora fora, você que casou, você que saiu do aconchego do lar de seus pais, você que estuda e está morando longe de casa, e aquelas tão esperadas férias estão para chegar, e aí esse dia chega tão esperado, você viaja e você chega na casa da sua mãe, e ela está lhe aguardando com aquela rede na varanda e com aquele banquete para lhe oferecer. Nada mais reconfortante do que a ideia de sermos recebidos pelo Pai do nosso Jesus
como nosso Pai na sua casa, na comunhão com Ele. O que Jesus está dizendo aqui é, eu vou realizar algo, e Jesus não está falando de algo meramente para o futuro, ele está falando de algo que ia acontecer nos próximos momentos. Se ele já tinha avisado que o traidor, Judas, iria traí-lo em breve, e que ele haveria de padecer naquela cruz, o que ele está falando, o que ele está construindo, essas moradas, é a própria obra redentora do nosso Salvador. Essa grande casa, ou essas moradas celestiais das quais Jesus se refere aqui, é aquilo que a sua obra redentora irá produzir. É aquilo que ele vai realizar, chegando ao ápice dessa obra, quando ele for morto, crucificado, e ressuscitar ao terceiro dia, subindo, ascendendo aos céus e se sentando à destra do Pai. É disso que Jesus está falando. Então, que conforto maior é você saber que a tormenta, o turbilhão que se iniciou, as inquietações dentro do seu coração, dentro da sua mente, as dúvidas do porvir, precisam para o cristão ser completamente sanadas quando ele consegue olhar para a obra consumada de Cristo, porque ele mesmo disse, está consumado. Ele mesmo, daqui a pouco, se você continuar a narrativa, você vai ver que Judas vai chegar com uma horda de soldados, e ele vai a julgamento, e ele vai ser crucificado, não vai demorar muito. E lá naquela cruz ele vai dizer, está feito, está consumado, está realizado. Ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Manifestando ali que ele estava sofrendo o auge da condenação, que é o próprio virar de costas do seu Pai. Ele está dizendo que ele vai realizar uma obra completa, e ele traz isso em forma de metáfora, como um lar, como uma casa aconchegante, que nos traz conforto. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, vai passar tudo isso, a gente vai passar por tudo isso, mas tem que acontecer, essa obra tem que ser realizada, essa obra é a obra salvadora, para que vocês tenham esse lar aconchegante junto do meu Pai. Essa é a obra maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Blaise Pascal, na sua obra Pensamentos, um filósofo francês, cristão, ele começa um dos capítulos dessa obra fazendo uma pergunta, na verdade faz uma afirmação que é uma das questões existenciais, e ele diz assim, a dúvida que reverbera nas paredes do coração de todos os homens é, existe um mais? Existe algo depois daqui? E aí Pascal responde a pergunta que é, existe um lar do outro lado desse mar? E ele diz sim, existe um mais. E ele está, obviamente, fazendo uma menção, uma referência de que quem garantiu esse mais, quem garante a travessia desse mar, a chegada triunfante no lar do outro lado, é a obra redentora, consumada, salvadora de nosso Senhor Jesus. Então, quando os discípulos estão confusos, amedrontados, Jesus os consola com o Evangelho. Ele os conforta dizendo que o Filho do Homem vem para morrer, mas é necessário que ele morra, para que com a sua morte ele compre para si esse povo que agora vai poder morar, que agora vai poder ter comunhão, acesso ao Pai, poder chamar o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo de Pai. É essa relação familiar, confortável, com a qual Jesus olha para os seus discípulos e acalma, aquieta os seus corações.
Então, o que é que conforta o ser humano diante dessas adversidades? O ser humano crente, aquele a quem foi agraciado por Deus para compreender a obra consumada de Cristo. Ele, no meio dessa turbulência da vida, as inquietações, as dúvidas e às vezes até as incredulidades, ele olha para a cruz de Cristo, ele lembra daquele brado, está consumado, e imediatamente ele precisa dar aquele estalo e dizer: existe um lar do outro lado desse mar. Existe um lar. Existe uma casa. Essa casa é feita na obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, Paulo vai falar dessa obra maravilhosa, salvadora. Ele vai dedicar dos versículos 4 ao 11. Eu peço que você olhe aí para a sua Bíblia. Jesus diz assim: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conhecereis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E o que Jesus faz em segundo lugar? Jesus continua confortando os seus discípulos. Ele agora sabe que ainda lá no fundo do coração desses homens existe incredulidade. Existe ainda a desconfiança de que aquilo que Jesus veio realizar ia ser realmente eficaz. E eles poderiam confiar totalmente. Então, em segundo lugar, para confortar aqueles discípulos, Jesus vai mostrar que a obra salvadora tem um caminho singular. Não tem mais de um caminho. Não tem várias oportunidades. Existe uma única via de salvação. E como que Jesus faz isso? Primeira coisa, ele instiga a incredulidade no coração dos seus discípulos. Primeira coisa que ele faz é provocá-los. Ele é irônico com seus discípulos. É óbvio que Jesus sabia que eles tinham dúvidas. E o que Jesus quer aqui é que eles demonstrem essa dúvida para que ele quebre essas dúvidas da incredulidade de seus corações. Então ele diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. É óbvio que alguém ia dizer, e Tomé, aquele que aparece muitas vezes como mais desconfiado, mas ele não era o único desconfiado ali. Ele é só o porta-voz dos desconfiados no meio de todos que estavam ali. E Tomé diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como é que a gente vai saber o caminho? Se o Senhor não diz: não, eu vou ali para o Monte das Oliveiras. Então a gente fica tranquilo, porque o Monte das Oliveiras a gente pode ir. Mas eu não vou para o Monte das Oliveiras, eu vou para outro país. Mas a gente dá um jeito de ir com o Senhor. Não, é óbvio que Tomé não entendeu, e nem os discípulos estavam entendendo muita coisa que Jesus estava falando ali. O que Jesus diz é que ele vai ser morto, mas ele vai ressuscitar e depois vai ascender aos céus. E é óbvio que os seus discípulos não iriam para lá agora. É óbvio. Então Jesus instiga para que sobressaia a incredulidade de seus discípulos, para que Jesus possa confrontar essa incredulidade com a graça maravilhosa da obra salvadora que ele mesmo estava para empreender o auge dela. Então ele responde a Tomé, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é óbvio que quando Jesus instiga essa incredulidade no coração dos seus discípulos, ou os resquícios da fé judaica que ainda havia nos seus corações, e o judaísmo, como todas as outras religiões, era uma fé baseada naquilo que o ser humano realiza
constantemente para que ele mereça sua salvação. E óbvio que Jesus queria que isso ressaltasse no coração deles, para que ele pudesse quebrar tudo isso, demolir tudo isso de uma vez só. Então, quando Jesus diz, eu vou para o lugar que vocês... vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé diz, a gente não sabe qual é esse caminho. E aí Jesus, ele, de uma vez só, como um rolo compressor, ele passa por cima dessa fé falsa, preservada ainda no coração dos seus discípulos. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode ser o homem mais religioso e zeloso que você puder imaginar. Você será condenado se você não colocar toda a sua confiança, todo o seu arrependimento, todo o seu reconhecimento da sua incapacidade de construir isso, de tentar se salvar pelos seus próprios mecanismos que a sua mente caída consegue imaginar. Até que isso caia por terra e você perceba o esgotamento de todas as possibilidades. É que você vai poder olhar para Jesus e entender que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E é isso que Ele faz com seus discípulos. Ele pega essa incredulidade ou essa autoconfiança que eles têm em suas próprias obras e Ele demole tudo isso, dizendo que a obra de salvação que Jesus estava para empreender, estava empreendendo, estava em curso e ele iria consumá-la, é o único caminho que volta para Deus. Não há outra possibilidade. O que há é a imaginação de um ser humano caído que pensa que é bom e pensa que ele tem méritos diante de Deus para conseguir chegar nessas moradas celestiais. Lembra que antes Jesus disse, eu vou para um lugar que vocês não podem ir? Por que eles não podem ir? Porque essa obra precisa ser completada. E Jesus iria completá-la. E quando ele completar essa obra, quando essa obra estiver consumada, quando ele declarar está consumado, essa é a declaração mais clara de que ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, o único caminho de volta para Deus. Não há nenhuma outra possibilidade. E ele continua instigando seus discípulos. E tem outro discípulo que apresenta ainda incredulidade, que é agora Filipe. Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe ainda não entendeu. Filipe ainda não entendeu que ele estava diante do Salvador. Ele ainda não entendeu que era o que Jesus estava realizando, sua obra maravilhosa, que o Messias haveria de padecer na cruz, e esse era o caminho que ele estava trilhando. Filipe ainda não tinha entendido. E no meio de toda aquela confusão, Filipe tem uma ideia. Ora, um traidor foi indicado, Jesus disse que vai para um lugar que eles não podem ir, Pedro é avisado que vai negar o Senhor 3 vezes, aí Filipe tem uma ideia brilhante. Ele diz, Senhor, faz o seguinte, a gente está confuso, mas eu tenho uma ideia que vai resolver esse problema rapidinho. Sabe qual é? Qual é a minha ideia? Abre uma janelinha do céu e faz com que o Pai apareça lá, dizendo tintim por tintim das coisas que a gente tem que fazer. Faz um mover sobrenatural. Filipe pede uma manifestação sobrenatural. E sabe qual é a resposta de Jesus? Jesus corta o barato de Filipe. Olha a resposta de Jesus. Ele diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Sabe o que Jesus diz? Ele diz, Filipe, você quer uma manifestação sobrenatural? Muito bem. Olha para a minha encarnação. Eu sou o Deus em carne. Você quer algo maior? Algo que supere isso? Deus falando com você? Você quer algo maior do que isso?
Muito bem, se você não crê, lembra das histórias do Antigo Testamento. Lembra que Deus ordenou e o mar se abriu, e Israel passou a pés enxutos por dentro daquele mar. Mas lembra quando eu estava naquele barco e o mar começou a ficar revolto e eu ordenei, o vento e o mar obedeceram? Lembra? A mesma obra que o Pai fez, eu faço, porque nós somos um, nós somos o mesmo Senhor, nós somos o único Deus. E você ainda não conseguiu enxergar isso? Lembra do que eu falo? Olha a sabedoria das minhas palavras. Olha como eu consigo aplicar naquilo que eu prego todo o Antigo Testamento se completando em mim. Você não consegue ver isso? Você não consegue perceber que o testemunho do Pai, a revelação do Antigo Testamento se cumpre na minha pessoa? Você não consegue ver a minha pregação? Você não consegue ouvir o testemunho dos profetas se cumprindo em mim? Está tudo escancarado na sua cara, nos seus olhos, diante dos seus olhos. Mas é muito interessante isso, como a incredulidade cega. É muito interessante como o Evangelho é tão objetivo. E ele é simples. E mesmo assim, as pessoas não conseguem enxergar que Jesus é o caminho singular para que estejamos salvos e seguros. Até os apóstolos estavam incrédulos naquele momento. E não há outra resposta a não ser confrontar a incredulidade com o Evangelho. E aqui Jesus diz: eu sou o Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E as obras que eu faço são as obras que o Pai fez no passado. As mesmas. Aquilo que eu falo é aquilo que o Pai falou no passado. As mesmas coisas. As mesmas obras. Nós somos um. E você precisa entender isso. E a terceira coisa com a qual o Senhor Jesus conforta os seus discípulos, nos versículos 12 ao 15. Jesus diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe qual é o terceiro argumento de Jesus? Não apenas para mostrar que a obra salvadora dele é a única, é a singular obra redentora, segura, eficaz para perdoar todos os pecados, mas que também essa obra é o conforto de todo crente. É mostrar que a obra salvadora é a garantia de que a missão da igreja triunfará. Jesus diz: eu vou ainda não podem ir. Eles ainda tinham algo a fazer. Eles ainda tinham obras a realizar. A igreja permaneceria aqui até o dia da vinda magnífica do Senhor nos céus, uma segunda vez. A igreja vai permanecer aqui. Mas olha como o Senhor Jesus conforta essa igreja que vai ficar mesmo a despeito da partida do Senhor para ficar à destra do Pai como nosso sumo sacerdote intercessor. O que Jesus vai dizer para confortar essa igreja? Ele olha para os seus discípulos, os que representam a igreja ali, diante do Senhor, e diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. O que Jesus está dizendo? Está dizendo: vocês ainda têm muito o que fazer. Eu vou, mas se alegrem. Vocês vão continuar aqui. Vocês serão meus braços, minhas pernas nesse mundo. Vocês serão minha boca. Eu vou falar através de vocês. Não é à toa que a partir do versículo 16, Jesus vai falar que outro Consolador vem. O Espírito de Cristo, o Espírito que procede do Pai e do Filho, estará com a igreja do Senhor até que o Senhor volte uma segunda vez.
E Ele é quem vai colocar na nossa língua aquilo que nós vamos falar. E Ele vai nos dar testemunho do Evangelho, testemunho daquilo que o Senhor Jesus ensinou. E Ele vai aplicar isso em nosso coração e nos fazer andar em bom testemunho e sermos proclamadores dessa mensagem. Então, quando Jesus olha para os seus discípulos e dizem, olha, vocês vão ficar e vocês vão fazer coisas maravilhosas ainda. Tem muito crente que pensa que coisas maravilhosas aqui são coisas extraordinárias no sentido sobrenatural. É fazer milagre. Bobagem. Se você parar para pensar as grandes obras que Deus fez através dos seus discípulos, leia o livro dos Atos dos Apóstolos. O que Deus fez através de sua igreja. O que o Espírito Santo de Deus fez através daquele punhado de discípulos de Jesus que começa a pregar ali em Jerusalém, mas que eles ganham o mundo inteiro. Olha como isso é grandioso. O que é maior? É um discípulo ordenar que um câncer vai ser curado ou o evangelho chegar em todos os lugares do mundo? Essas são as coisas maiores. Olha que outra obra maior. Através deles, o Senhor daria continuidade à revelação de sua palavra até o último dos apóstolos, João, quando ele registra o Apocalipse. E nós temos a palavra de Deus completa, perfeita ali, o guia na instrumentalidade do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo para conduzir essa igreja do Senhor. E coisas maiores, e coisas grandiosas. A igreja faz pela graça de Deus, pelo poder do Espírito de Deus, através da proclamação da palavra e do testemunho vivo que a igreja realiza aqui nesse mundo. Então, quando Jesus diz que vai para um lugar que eles não podem ir, ele promete jamais abandoná-los e que eles têm algo grandioso para realizar aqui. Então não é um tempo de apenas ter saudades, mas é um tempo de olhar para a grandiosidade da missão e do tempo que nós temos aqui e desse trabalho que nós precisamos fazer até que nos encontremos com o nosso Senhor mais uma vez, porque esse encontro é garantido pela sua obra maravilhosa. Jesus continua, ele diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí tem gente que pega esses dois versículos, separa do contexto e acha que isso aqui é um cheque em branco. Jesus está dizendo que se eu pedir um Corolla do ano, ele vai me dar. Bobagem, isso é avareza, isso é pecado. O contexto aqui desses últimos versículos é da missão da igreja. E mais do que isso, se Jesus está indo para o Pai, ele está deixando uma embaixada aqui, que são seus discípulos na terra, que são seus representantes. Então, quando Jesus diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, o que ele está dizendo é, aquilo que o Senhor deseja que aconteça aqui, na missão da igreja, aquilo que o Senhor quer que a igreja realize, vocês como representantes meus diante do Pai, se vocês pedirem ao Pai, como se fosse aquilo que eu pediria ao meu Pai, eu vou realizar. Qual é a garantia que você tem que Jesus quer que você tenha um Corolla do ano? É óbvio que não é disso que ele está falando. Agora, se você compreende a grandiosidade dessas palavras, se você entende que o Senhor Jesus, pela sua obra maravilhosa, a garantia dela, de sua eficácia, dos benefícios dela, ele deixa a sua igreja aqui e a envia para que ela realize coisas maravilhosas, como pregar o evangelho em todos os lugares do mundo. E a igreja ora por isso, ele realizará. É dentro da missão. Não para você esbanjar nos seus pedidos egoístas, avarentos. Mas isso é reconfortante, porque quando você se enxerga no meio desse mundo caído, mas você é a igreja do Senhor Jesus, você sabe que ela triunfará, que ela caminha em triunfo, que ela é declarada mais que vencedora por causa da obra salvadora do nosso Senhor Jesus. Então pare de orar pedindo a Deus
aquelas coisas do seu coração que são nada mais do que ostentação de vaidade. E comece a enxergar a missão de Deus no mundo, a qual você faz parte. E ore para que essa palavra chegue em todos os lugares. E ore para que ela chegue no seu vizinho do lado, através de você. E ore para que o evangelho chegue aos seus familiares descrentes. Ore para que essa palavra bendita, poderosa, no poder do Espírito Santo, converta o máximo de pessoas com as quais você tiver contato. Essas são obras maravilhosas. Essas são as obras que o Senhor garante, que se pedirmos em oração, Ele dará à sua igreja. E o que é que isso implica para nós, que estamos aqui no século 21, mas que somos a igreja do Senhor Jesus, do mesmo jeito dos apóstolos no primeiro século? O que é que isso implica para nós? Quero fazer algumas aplicações. Primeira delas, você não encontrará conforto real fora de Jesus. Se você está fora de Jesus, se você coloca suas expectativas fora das expectativas de Jesus para a sua igreja, você vai ficar frustrado. Você vai olhar para as coisas desse mundo, para os recursos desse mundo, e você vai perceber que todos eles faltam, que na hora H não há conforto nelas. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, como diz Isaías, voam com águias como de águia, correm e não se cansam. Esse é o povo de Deus. Então, se você está aflito, com o coração turbado por dias maus, o conforto do Senhor para você é: olhe para a minha obra maravilhosa, salvadora. Isso é real. Isso é o que traz conforto. É a certeza de que o que Jesus realizou é tudo aquilo que foi aceito pelo Pai para apaziguar sua rebelião contra Deus, para apaziguar as inquietações do pecado em seu coração e na sua mente. Porque você vai entender que você foi perdoado e que agora as ofertas do pecado, elas não são maiores do que aquilo que Jesus realizou por você. E você vai poder olhar para as suas tentações e dizer: muito obrigado, o que eu já tenho em Jesus é tão bom, é tão real, que eu não preciso ceder a essas ofertas. Então você não encontrará conforto real para suas inquietações, para suas turbulências fora de Jesus. Segunda aplicação: você não se aproximará de Deus Pai se não for pelo Deus Filho. Se você que ouve essa mensagem nesse momento se afastou do Senhor, se você anda longe de uma vida reta e obediente diante do Senhor, se você se desviou na caminhada, entenda que o seu coração vai continuar anelando se relacionar com Deus. E o seu coração vai criar um monte de desculpas, um monte de janelas de escape, para você tentar harmonizar o seu pecado com a justiça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: isso é autoilusão. A única coisa capaz de conciliar o pecador com o Deus Santo é a morte do Filho de Deus. Para que isso fosse apaziguado, foi necessário o próprio Deus vir em carne. Ele substituir você naquela cruz como miserável pecador, receber a sua maldição naquela cruz, para apaziguar o conflito, a guerra, a desobediência beligerante que tem contra a palavra de Deus, fez sua santidade. Era a morte do seu filho, que era a única capaz de trazer paz com Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus. Não tem outro meio. Então, se você quer se aproximar de Deus, você não dará nenhum
passo em direção ao Deus Pai, se não for pelo Deus Filho. Terceira aplicação. Antes do lar, existe o mar. Nós estamos no mar. Nós temos a certeza de que o lar está do outro lado, de que a morada celestial está quando os nossos olhos se fecharem para essa vida. Isso é certo para o cristão. É a nossa esperança. Infelizmente, tem muito crente que não tem essa esperança. É incrível. Não dá para chamar de crente, porque não crê. Os crentes manifestam seus paganismos de várias maneiras, né? Tem crente que coloca aquela letra do Renato Russo, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Bobagem! Ao mesmo tempo você coloca lá no perfil da sua rede social, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aí você vai para a igreja cantar que Jesus ressuscitou. Olha a loucura na sua mente. Como se não houvesse amanhã. Se Jesus ressuscitou, há um amanhã. Existe um lar. Existe algo do outro lado para todos aqueles que creem no unigênito Filho de Deus. Mas até que esse lar chegue, nós estamos aqui, nós somos a igreja do Senhor. E Ele tem coisas maravilhosas e grandiosas a fazer nesse mundo, através da sua igreja, através de mim e de você. Portanto, esqueça seus egoísmos, esqueça sua vaidade, dobre os seus joelhos e peça ao Pai aquilo que o Filho pediria. Represente, seja esse que intercede em nome do Filho ao Pai, fazendo os mesmos pedidos que o Filho pediria ao Pai. O que Cristo pediria ao seu Pai? Se você for ler a oração de Jesus, lá no capítulo 17 de João, você vai ver o que é que o Filho pede ao Pai. Você vai ver ele pedindo para que as pessoas conheçam ao Senhor. Ele diz no verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele vai interceder ao Pai, pedindo que aqueles que são seus sejam preservados nesse mundo mau. Ele vai interceder ao Pai que esse povo permaneça unido, como ele é um com o Pai. Que esse povo seja um com ele, com o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Trino. Será que você tem orado como Cristo tem orado? Será que você tem orado dentro do contexto da missão da igreja a qual você faz parte? Ou você pensa que você está desconectado dessa missão? Talvez você enxergue a missão da igreja como algo muito pequenininho. Mas é o próprio Jesus quem diz que a igreja dele é o canal dele para fazer coisas grandiosas nesse mundo. Para impactar o mundo com a palavra do Evangelho, com o testemunho verdadeiro, como ele diz no verso 26, no verso 26 do capítulo 15, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então que você dobre os seus joelhos, e perceba que o lar vem. Entenda que o lar vem. Que essa esperança do lar jamais saia da sua mente. Mas que nesse mar é um tempo onde nós temos muito a fazer. Que Deus lhe abençoe. Que Deus traga conforto ao seu coração. Mas o conforto é olhar para a sua obra salvadora. Se você tirar os olhos de lá, você vai com certeza sucumbir ao pecado em seu coração. Você vai sucumbir às pressões, você vai entrar em colapso. Olhe para a obra salvadora de Cristo e o seu coração se encherá de esperança. Amém? Vamos orar. Pai maravilhoso, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor não nos deixa sem esperança. Porque mesmo as tribulações, as turbulências, as inquietações e às vezes a falta de esperança e incredulidade em nosso coração possam nos abater. Mas o Senhor nos lembra do Teu Evangelho poderoso que aponta para a obra salvadora e consumada do Teu Filho, certa, perfeita, para garantir que temos um lar do outro lado.
E que aqui, enquanto esse lar não se descortina diante dos nossos olhos, aqui pela fé nós sabemos que ele existe. E que Cristo quem construiu com sua obra redentora. E que enquanto ela não vem, nós aqui somos embaixadores do nosso Senhor, para darmos testemunho dele, para orarmos como ele ora ao Pai, para orarmos buscando as mesmas coisas que o Filho busca do seu Pai, para que assim tua missão, Senhor, cresça, se amplie, ande e pessoas se convertam e as virtudes do teu reino sejam visíveis nesse mundo. Faz, Senhor, grandes coisas através do teu povo. Não permita que o teu povo esteja abatido, acuado, encolhido, amedrontado, mas que o teu povo, Senhor, na esperança do Senhor, proclame as tuas verdades e que o Senhor use o teu povo e que vidas sejam salvas, que realidades sejam transformadas pelo poder do teu evangelho. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, confortados pela tua palavra. Amém. Meus irmãos, boa noite. Deus os abençoe. Que o Senhor conceda uma ótima semana a todos nós. Um grande abraço.